Querido irmão e irmã, é com alegria e esperança que chegamos até você para meditar a palavra de Deus neste sábado, 15 de maio. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Meu querido irmão e irmã, hoje o Evangelho traz algumas palavras que são muito ricas para a nossa reflexão, principalmente no que diz respeito à oração. E Jesus se dirige aos discípulos dizendo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. É a garantia de que as nossas preces, aquilo que nós pedimos, nós somos atendidos, nós seremos atendidos por Deus. Então, devemos sempre pedir. Agora, é bom lembrar que os nossos pedidos têm sempre uma relação comunitária. O pedido não deve ser individualista, mas deve contemplar a realidade, a vida das pessoas. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós iniciamos rezando assim: Pai Nosso. O Pai é nosso. O Pai não é somente meu, mas o Pai é da comunidade. O Pai é universal. Então a gente precisa compreender que o sentido orante das nossas preces tem realmente que contemplar a vida da comunidade. Então, quando nós pedimos e fazemos nossas preces, não esqueçamos, nós precisamos pedir sempre a força de Deus pelos nossos irmãos e irmãs. E não esqueçamos dessas palavras de Jesus: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A nossa alegria se concretiza com os nossos pedidos, transformando a nossa vida. Os pedidos que são concretizados, atendidos pela presença de Deus. A oração é uma busca constante de viver a presença de Deus. Não resta dúvida de que a oração é a fonte, é o combustível que alimenta a nossa vida com a presença de Deus. Procurar estar em diálogo com Ele para que Ele nos ajude em nossas necessidades. A oração é essa relação de diálogo com Deus, essa relação de intimidade que nós devemos construir a partir de nossa experiência de fé. Eu sei que todos nós
temos as experiências de oração. Todos nós vivemos a nossa espiritualidade e temos essa relação com Deus. Mas é preciso sempre que façamos da nossa vida uma oração, para que seja expressada a partir das nossas atitudes, do nosso testemunho no dia a dia, porque, de fato, a nossa relação com o outro, com as pessoas, deve ser a expressão orante da presença de Deus. Se nós não transmitimos isso aos outros, nós estamos distantes de Deus. Então, quanto mais próximos de Deus estamos, mais rezamos. Então, vamos pedir, vamos insistir sempre conosco mesmo para que possamos fazer as nossas preces. Muitas vezes pedimos e pedimos muito, mas não pedimos o que deveríamos. Nossos pedidos são mesquinhos, materialistas e visam simplesmente a satisfação de interesses pessoais e imediatos. Podemos dizer que muitas vezes não sabemos pedir verdadeiramente os valores que são eternos, não pedimos a salvação, o perdão dos nossos pecados e também dos outros. Não pedimos pela ação evangelizadora da Igreja, para a superação das injustiças que causam guerras e tantos sofrimentos, mas principalmente não pedimos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, façamos sempre pedidos que sejam concretos, que ajudem a transformar a realidade, a vida da nossa igreja. Então, eu vou concluir com uma pequena história do padre Queiroz, que tem como tema a prece pelos flagelados da enchente. Certa vez, um homem estava dirigindo o seu carro, levando uma senhora que era líder da sua comunidade. Eles atravessavam um bairro de uma cidade grande e desconhecida. Veio uma chuva muito forte e logo as ruas ficaram alagadas. O motorista parou em um lugar seguro e logo que ficou parado, a senhora lembrou que deveria rezar e o homem, o motorista, nem tinha se lembrado de rezar. Jesus sentia compaixão. Nós somos incorporados em Cristo pelo batismo, também sentimos compaixão, pois os seus sentimentos são também os nossos. Fazemos o que podemos pelo próximo em dificuldade e rezamos por aqueles que não podemos ajudar. A oração tem uma força enorme. Se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Sabemos que a oração tem um poder infinito, porque Deus é infinito. Quantas vezes vemos os nossos irmãos e irmãs sofrerem e nos esquecemos de rezar por eles? São muitas vezes. Então, vamos sempre rezar pelos nossos irmãos e irmãs. Que Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.